encontre bem. Dessa vez eu quero compartilhar um pouquinho com você da minha experiência de leitura lendo um clássico da ficção cristã. Compartilhei um pouquinho com vocês do meu desejo de ler mais ficção cristã e também de ler mais clássicos durante esse ano de 2022, né? Essa foi uma meta que eu compartilhei com vocês lá em dezembro, quando eu postei um vídeo de uma tag com metas literárias para o ano de 2022. E é realmente uma meta que eu desejo tirar do papel. A parte de ler mais ficção cristã, eu tenho conseguido. Como vocês viram aí nos últimos meses, eu tenho lido bastante ficção cristã. Mas a parte dos clássicos, bem, nesta meta eu tenho falhado aí um pouco. Na verdade, eu não li nenhum livro clássico esse ano. E esse vlog de leitura é para mudar essa realidade. Eu quero tirar essa meta do papel de vez e vou compartilhar um pouquinho com você ao longo desse vlog como está sendo tirar essa meta do papel, qual livro eu escolhi e também as minhas impressões a respeito desse livro, beleza? Inclusive, além de ser um vídeo literário, que eu sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam que eu fale de livros por aqui e gostam também dos vlogs de leitura, eu espero que esse vlog te inspire de alguma maneira, te encoraje de alguma maneira a tirar alguma meta do papel também. Nós estamos aí em julho já, né? O ano tá voando. Será que existe alguma meta que você traçou lá em dezembro, lá em janeiro, que você ainda não conseguiu tirar do papel? Eu sei que nem sempre tudo que a gente traça, né, no começo do ano é possível tirar do papel. Às vezes a gente sonha com algumas coisas que são grandes demais e que realmente demandam mais tempo, demandam mais prazo e vão acontecer, né, a longo prazo. Mas existe sempre aquela meta pequenininha e que é mais simples, que a gente acaba empurrando com a barriga, não é verdade? Que ao invés da gente se empenhar aqui e ali e fazer um pouquinho de cada vez, a gente fica sempre empurrando para mais para frente, esperando ter mais recurso. Enfim, a gente sempre fica encontrando uma desculpa para elas. E eu também faço isso, tá? Acontece comigo sempre. E em relação a ler clássicos, eu fico sempre empurrando, porque eu fico assim, ai meu Deus, não sei o que eu vou ler e tal. Eu fico sempre incluindo outros livros da lista e não fico dando prioridade a essa meta. Mas eu cansei de empurrar ela com a barriga e nesse vlog eu vou mudar essa realidade. Mas enfim, eu tava falando não só sobre meta literária, tá? Eu quero te encorajar a tudo na vida, sabe? Se você tem alguma meta aí que você ainda não tirou do papel, tá agarrada porque você fica se apegando às desculpas, não se apega mais não. Por mais que você não tenha tudo que você precisa hoje para tirar essa meta do papel, se arrisca e comece a dar um passo de cada vez, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica assim, muito ansioso, muito preocupado e quer ver tudo pronto. Por exemplo, você tem uma meta ali, como escrever um livro, que é uma coisa bem grande, né? E aí você fica, talvez, isso acontece comigo de vez em quando, fica aí imaginando a capa, a publicação, a diagramação do livro, se o livro vai alcançar público, se você vai ter leitores, qual vai ser o feedback dos leitores, o que aquele livro pode gerar depois pra você, na vida das outras pessoas, enfim. Às vezes a gente fica se preocupando com o pós lá, com aquilo que é gigante, que a gente não tem controle e que não dá pra gente fazer agora. E a gente não escreve, e a gente fica tão preocupado que a gente não escreve, não tira os capítulos do papel, não coloca, né? Aqui não é tirar, é colocar. Não coloca os capítulos no papel. E a gente fica tão preocupado com o amanhã que a gente não faz aquilo que a gente pode fazer agora. Então eu quero te encorajar aí nesse começo de vlog, que já tá ficando grande, que eu já comecei com uma reflexão, mas enfim, né? Vlog de leitura é maior. Eu já quero te encorajar a fazer o que você pode fazer hoje. Não fica tão preocupado com amanhã, não. Não fica tão preocupado e ansioso com aquilo que você não pode fazer, que cabe ao amanhã e que já está no controle de Deus. Se preocupa com hoje. Jesus nos ensinou a viver assim, né? A passagem de Mateus 6, ele fala justamente sobre isso. Sobre nós confiarmos, dependermos de Deus, né? E sobre nós, principalmente, descansarmos o nosso coração e fazermos o que cabe a nós hoje, deixar que o amanhã cabe a Deus. Então, faz isso e comece a tirar suas metas do papel, um pouquinho de cada vez, um dia de cada vez, tá bom? Espero que esse vídeo já te comece encorajando aí dessa maneira. E nesse vlog eu vou tirar um pouquinho do papel essa minha meta de ler clássicos, né? De ler livros clássicos. E duas coisas foram muito importantes para me dar o empurrão que eu precisava para tirar essa meta do papel, sabe? O primeiro empurrãozinho veio do desafio Biblioteca Real, um desafio que eu criei lá no início do ano pra gente ler mais livros cristãos ao longo desse ano de 2022. E cada mês a gente tem uma meta para cumprir dentro desse desafio, né? E a meta do mês de julho é justamente ler um livro de ficção cristã que seja considerado um clássico. Então eu já tinha uma meta aí de procurar um livro clássico que seja considerado ficção cristã também para fazer a leitura nesse mês.
E o segundo empurrão veio da Raquel, do Herdeira Literária. O Herdeira Literária é um perfil de ficção cristã que a Raquel mantém lá no Instagram, onde ela compartilha um pouco sobre esse gênero literário que a gente ama tanto, sempre compartilhando dicas, reflexões importantes, sempre incentivando a leitura, né, de romances de ficção cristã. E essa semana ela compartilhou uma ideia muito interessante, né, um projeto de leitura coletiva para nos incentivar a ler o livro Persuasão, da Jane Austen. Por quê? No próximo dia 15, sexta-feira, agora dia 15 de julho, quando vocês verem o vlog, né, já vai ter passado o dia 15 de julho, a Netflix vai lançar uma nova adaptação do filme Persuasão. E essa adaptação já tá dando o que falar por aí entre os críticos que já assistiram o filme e já desceram a ler no filme falando que ele é horrível e tudo mais. E todo mundo que já leu o livro tá se preparando aí para assistir o filme para ver se é realmente tão ruim assim ou se dá para salvar alguma coisa. E a Raquel teve essa ideia de criar essa leitura coletiva pra gente reler ou ler a primeira vez o livro essa semana e se preparar para ver o filme. Confesso que eu nunca li Persuasão, eu já li outros livros da Jane Austen, já li Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Amo demais os dois, mas confesso que o meu preferido é Razão e Sensibilidade. E eu queria muito já ler Persuasão. Em março eu comecei a ler, mas eu tava lendo tanta coisa ao mesmo tempo que essa leitura não engatou e eu acabei deixando de lado um pouquinho. Mas agora, sabe, foi um empurrãozinho que precisava. Falei, vou participar da leitura coletiva, vou ler. Porque quando eu pego um desafio assim, de ler dentro de um prazo e tal, acaba me estimulando muito e eu consigo tirar mais fácil as minhas metas do papel. Eu trabalho melhor assim, sabe? Quando eu tenho prazo, quando eu tenho meta, me ajuda a ser mais disciplinada. Eu sei que leitura não é sobre simplesmente ser disciplinado, né? A disciplina é importante em tudo na vida, eu acredito nisso, pelo menos. Mas a leitura é sobre prazer, a gente não precisa ficar cumprindo meta pra bater, nem pra ficar provando pra ninguém, né? Leitura pra mim tem a ver com prazer também. Mas às vezes eu gosto de trazer um pouquinho de desafio, de disciplina pra me ajudar a tirar aquilo que eu coloquei no papel, a tirar aquilo que eu coloquei como meta pra mim, sabe? Então eu trouxe esse desafio pra mim essa semana e eu vou compartilhar um pouquinho desse desafio aqui com vocês no vlog, porque eu quero muito ler esse livro e quero assistir o filme também pra ver se é bom ou não. Então eu resolvi participar do desafio porque vai me ajudar a cumprir duas metas aí. A tirar, né, essa meta aí de ler clássicos do papel e também a cumprir o desafio do Biblioteca Real no mês de julho. E como vocês viram no último vlog de leitura, eu sou boa em desafios, né? Quando eu tenho um desafio, eu fico empenhada e eu tento cumprir, né? Eu sou competitiva comigo mesma e com outras pessoas também, quando eu tô competindo por alguma coisa, enfim. Mas eu gosto um pouquinho de criar esses desafios, essas competições de vez em quando. De vez em quando eu julgo serem saudáveis. Sempre não, mas de vez em quando eu gosto e dessa vez eu trouxe esse desafio pra mim. Então nesse vlog vocês vão ver um pouquinho da minha experiência lendo Persuasão, esse livro clássico da Jane Austen, e também desse desafio que eu me fiz aí de ler esse livro nos próximos dias, até o dia 15, até o dia 16 mais ou menos, e também um pouquinho da minha experiência de leitura e das minhas impressões com o livro e também com o filme. Vou compartilhar depois um pouquinho com vocês no final do que eu achei do filme também, tá? E hoje já é dia 12 de julho. Eu fiquei sabendo dessa leitura coletiva ontem, né, na segunda-feira, e eu já comecei a ler um pouquinho do livro. Eu peguei nessa versão aqui, inclusive é uma versão que tem vários livros, tem 3 livros da Jane Austen aqui nessa versão, nesse box. Tô lendo em e-book, porque é muito mais fluido pra mim, né, e eu tinha acesso mais rápido pelo e-book do que comprar. Se eu fosse comprar e esperar ia demorar muito a chegar, então eu vou ler pelo e-book. E ontem eu já comecei e li, de ontem até hoje de manhã, eu já li uns 12% mais ou menos, já tô gostando bastante da narrativa. E eu vou ler até mais ou menos dia 15, dia 16. Eu acredito que até dia 15 não vai dar pra eu conseguir terminar de ler, porque o livro tem 200 e poucas páginas, né? Quase 280, então não vai dar. Mas eu vou me dar esse prazo até sábado, dia 16 de julho. Então minha meta é ler por aí em torno de umas 50 páginas por dia até o dia 16, pra ver se eu consigo assistir o filme no sábado, pra participar do debate que vai ter entre as meninas da leitura coletiva, né, criada pela Raquel, sobre o filme. Então eu quero estar inteirada para participar do debate. Então durante o vlog vocês vão compartilhar um pouquinho aí dessa experiência comigo, eu vou compartilhar minhas impressões com vocês e ao longo dos dias eu volto aqui para compartilhar um pouquinho do que eu tô achando, como tá sendo a leitura, como está sendo o desafio, como eu sempre faço, tá bom? Confesso que eu já comecei gostando, a história já me envolveu, a história é bem interessante. Nessa história nós acompanhamos a história de uma família aristocrática, né? A Jane Austen gostava bastante disso. E a gente acompanha especificamente a história de uma moça chamada Anne, que ela faz parte de uma família onde ela tem mais 2 irmãs. Dentre essas irmãs, uma está casada
E a mais velha, que é a filha mais bonita, é a filha favorita do pai, né? A Jane já perdeu a mãe há alguns anos e ela é cuidada pelo pai. E o pai dela é extremamente vaidoso, extremamente orgulhoso. Ele ama demais o título de baronete que ele tem e ele ama demais a beleza dele. E ele tem essa filha mais velha, é a preferida dele, a Elizabeth Elliot. Inclusive, tem o nome de uma das minhas autoras favoritas. A Elizabeth, ela é tão bela quanto o pai, então ela é a filha que ele mais ama, sabe? A filha favorita dele, ele acaba valorizando muito mais a Elizabeth. E como ela é a filha mais velha, ela ocupou o lugar da esposa, né? Quando a mãe morreu, ela ocupou o cargo social da mãe, as funções na casa, né? De cuidar da casa, de ser o braço direito do pai. Então, ele tem esse favoritismo com essa filha mais velha, com a Elizabeth, e ele despreza a Anne, porque a Anne é a filha que ainda não casou, é uma filha que não é muito bonita, né? Ela é desprovida de beleza a partir da ótica do pai, então ele despreza ela. Ele é um pai bem esquisito, bem sem graça, e ele já tá me dando nos nervos em algum momento, porque ele é orgulhoso e vaidoso demais. Ele se preocupa tanto com a beleza dele, com o título dele, com o que as pessoas vão pensar dele, que ele toma várias decisões imprudentes por causa disso. E aí, ao longo da história, a gente vai acompanhando um pouquinho da realidade da Anne vivendo nessa casa onde ela é sempre deixada de lado, e também uma história amorosa que ela tem, porque ela se apaixonou por alguém no passado que era mais pobre que ela, né? Ele era um rapaz que não tinha título de nobreza, que não vinha de uma família rica, e ela amou muito esse rapaz, o rapaz também amou muito ela, mas ela foi aconselhada pelo pai e também por uma mulher que cuida dela, a melhor amiga da mãe dela, que cuida dela, tá sempre ali orientando ela, a cancelar o noivado e a esquecer esse rapaz. E ela acabou esquecendo ele, não pensando nos títulos e naqueles problemas que a família estava apontando em relação ao rapaz, mas pensando no próprio futuro do rapaz. Ela entendeu que talvez realmente não fosse bom pra ele se casar com ela, né? Que eles não dariam certo juntos. E aí a gente vai acompanhando um pouquinho dessa situação, desse término deles, e também da possível volta dele. É possível que ele volte a morar ali na mesma região onde a Anne mora, e a gente vai acompanhar um pouquinho disso. Por enquanto é onde eu tô no pé da história, e a história já tá me pegando bastante. Então, nas próximas cenas eu compartilho um pouco mais com vocês, tá bom? É isso. Espero que vocês curtam o vlog de hoje. Fala, realeza! Margarida apareceu, fiquei 2 dias aí sem fazer updates da leitura, mas eu consegui ler durante esses dias. Eu acabei não conseguindo gravar muito porque foi um pouquinho corrido e eu também precisei dar uma desacelerada porque eu tava cansada. Na quarta-feira, sabe quando a sua mente fica bem cansada, você precisa dar uma desacelerada? Então, quarta-feira eu tava um pouco assim. Eu consegui adiantar algumas coisas do Princesas Adoradoras de manhã, mas eu preferi descansar um pouco mais à tarde. Eu aproveitei a tarde para assistir um filme e também para ler, dei uma desacelerada. Precisei dar uma descansada aí no meio da semana. Meu trabalho hoje me permite um pouco disso, então eu fiz isso. E aí eu aproveitei para ler, até conseguir ler bastante na quarta-feira, descansar e dar aquela consegui me regenizar. Quase que a palavra não sai. E na quinta eu também acabei não gravando, fiquei escrevendo algumas coisas, precisei trabalhar num livro que eu tô escrevendo. Acabei também lendo um pouco o livro, mas precisei produzir umas coisas do Princesas Adoradoras, então acabei não conseguindo sentar aqui pra gravar o vlog. Mas ainda assim eu fiz a minha leitura e eu já tô em 58% do livro, até que eu progredi bem, né? Passei da metade aí. E eu tô bem encantada com a obra. Confesso que esse é um livro que não tem muitos eventos. Então, se você gosta de livros com muito plot twist, sabe? Com muitos eventos surpreendentes, essa narrativa da Jane Austen não traz muitos eventos surpreendentes. Na verdade, é uma narrativa bem mais calma.
sem muitos diálogos, a gente acaba acompanhando muito mais narração, né? O livro é escrito em terceira pessoa, então a gente tem a visão da Anne, mas acaba tendo um pouco das visões de outros personagens também. E a maior parte do livro até agora, por exemplo, é de narração e não tanto de diálogo. Em alguns momentos a Anne narra alguns diálogos que ela tem com outros personagens, né? Sempre em terceira pessoa, aí a gente vai tendo a visão da Anne sobre certos diálogos e sobre certos diálogos que a Anne fica sabendo que outras pessoas tiveram também. Então é um livro onde a gente vai acompanhando o dia a dia da personagem, lembrando que a gente tem aquele plano de fundo, né? O romance da Anne que acabou não dando certo com o Wenlof, não sei se eu pronunciei certo o sobrenome dele, mas foi um romance que não deu certo por causa das distintas classes sociais que eles tinham. A Anne foi persuadida pela Lady Russell, que é uma melhor amiga da mãe dela. A mãe da Anne acaba falecendo e a Lady Russell ocupa esse papel de, sabe, uma madrinha que fica ali orientando e cuidando da Anne. Então ela persuadiu a Anne a desistir daquele casamento e a Anne só aceitou porque ela imaginou que desistir do casamento faria mais bem ao Wenlof do que a ela, sabe? Gente, não sei se tô pronunciando certo o nome do rapaz. Enfim. E ela acabou desistindo e tal. Então a gente vai acompanhando o que acontece 8 anos depois desse rompimento. Eles acabam se reencontrando, mas eles não têm nenhuma discussão, nada a respeito do rompimento deles. Na verdade, ele trata a Anne com certo respeito, mas uma certa indiferença, e ela guarda um carinho por ele, mas também não tem coragem de falar nada com ele a respeito do relacionamento deles. E a gente vai ver o desenrolar, né, dessa relação deles e de outras relações que eles vão tendo ali com os personagens também. Nessa fase da história, a família da Anne acaba tendo que se mudar da casa que eles tinham para uma outra cidade, uma cidade praiana, porque o pai dela gastou demais. Lembra que eu disse que ele era soberbo demais, vaidoso demais? Ele gastou demais e, apesar de ser um barão, ele não tem condição, né, de arcar com a grande casa da família deles. Então eles precisam alugar aquela casa e ir para uma outra região, o que é um certo alívio na trama, porque a família da Anne é uma família muito complicada, muito insuportável, eles são vaidosos demais. O pai dela, a irmã mais velha dela, acabam sendo personagens chatos porque eles são muito vaidosos, extremamente vaidosos, e ficam se preocupando com coisas fúteis, sabe? Então esse afastamento deles é bom porque enquanto a família vai para essa nova cidade, para essa nova casa onde eles alugaram, a Anne fica na casa de uma irmã dela, da Mary, que também é fútil, que também chega a ser insuportável em alguns momentos, mas ela fica ali e naquela casa ela convive com uma outra família que é amigos deles e tal. Ela convive com o Wenlof, que vai visitar muito essa família e tal. Então a gente vai acompanhando o dia a dia da Anne nessa casa. E agora no ponto que eu já tô na história, ela já saiu desse passeio que ela estava tendo na casa da irmã, que era muito mais agradável, precisou ir para a casa nova do pai dela. E lá ela reencontra o pai, a irmã chata e tal. E acaba conhecendo lá também um primo dela, que vai ser o herdeiro da herança do pai dela, porque como o pai dela não tem nenhum filho homem, né, e a herança na época só ia para homens, né, passava de homem para homem, a herança da família deles vai passar para esse rapaz, e eles acabam conhecendo ele e tal. Tinha todo um problema porque o rapaz parecia que não era grato por eles e tal, mas eles acabam se reconectando, e eu tô um pouco nesse ponto da história. Então, Persuasão não é um livro com eventos grandiosos, a gente acompanha bem o dia a dia dos personagens mesmo, mas é muito interessante acompanhar essas relações, como que as relações se dão nesse ambiente de uma família mais aristocrática e tal, e a história vai abordando temas muito importantes, como a vaidade, o excesso de vaidade que a família da Anne tem, o excesso de amor à aristocracia, a títulos, à aparência, sabe? A Jane Austen acaba tocando muito nesses pontos ao decorrer da história, e ela acaba apresentando muitas características interessantes na própria Anne. A Anne é uma personagem muito doce, uma personagem sábia, prudente, uma personagem que não tem medo de se sacrificar pelos outros, que é prestativa, que cuida das pessoas. Então é uma personagem muito nobre, tem muita nobreza na Anne, sabe? Muitos valores e princípios cristãos nas atitudes dela, a gente vai observando. Então a Jane Austen acaba abordando muitos temas interessantes aí enquanto a história se dá. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou falar demais. E como vocês viram, a história é cheia de pormenores, né? Apesar de não ter grandes eventos, assim, sabe, que mudam histórias, igual a gente tá acostumado em outros livros, em livros mais contemporâneos, que você acaba tendo um evento atrás do outro que te tira o fôlego. Esse livro não é assim. É um livro bem mais calmo e talvez algumas pessoas até achem chato por isso, porque parece ter calmaria demais. Mas eu tenho gostado. Eu gosto de livros que narram coisas simples do cotidiano. Essa é uma característica que eu gosto e que tem muito nos clássicos, né? Então não é um livro cheio de eventos, mas é um livro com muitas relações de pormenores, muitas coisinhas pequenininhas do dia a dia, com muitos
personagens diferentes, com muitas tramas pequenas acontecendo, e a narração vai apresentando pra gente essas várias tramas que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, e como que a Anne tá envolvida nessas coisas, sabe? Então é um livro que eu tô gostando bastante. Hoje já é sexta-feira, dia 15 de julho, né? Já tá de tarde, já fim desse dia. Acabei de gravar um vídeo, de editar um vídeo, e vim aqui pra atualizar vocês. E o filme que a Netflix ia lançar, né, já foi lançado. Inclusive eu já tô ouvindo várias críticas a respeito do filme, mas eu vou deixar pra comentar o filme depois que eu assistir, beleza? O meu prazo era até amanhã, sábado, pra eu terminar o livro. Não sei se eu vou conseguir, já que falta aí mais de 40%, mas vou tentar ler aí durante o final de semana e depois eu volto pra falar mais do que eu achei do livro e também com a minha opinião sobre o filme, beleza? Então a gente se vê depois. Gente, acabei de acabar. Lembra que eu tinha dito pra vocês no último feedback aí que o livro era um livro que não tinha muitos acontecimentos, né? Assim, não tem muito plot twist, até onde eu tinha lido, né? Ontem eu tava, na última vez que eu falei com vocês, foi sexta-feira, hoje é sábado, eu tava em 58%, né? Quase 60%. Eu disse que não era um livro de grandes eventos, de grandes acontecimentos, mas tem muitos acontecimentos pormenores que a gente vai acompanhando ao longo da trama. Só que quando vai chegando nos últimos 35% do livro, a gente tem muitas revelações bombásticas. Na verdade, a gente vai conhecendo de maneira mais profunda alguns personagens, algumas verdades sobre alguns personagens. E a Jane joga pra gente muita informação importante que apimenta ali a história e vai ajudando a história a se encerrar, sabe? É muito gostoso, é muito interessante como que a Jane Austen vai entregando aos poucos os sentimentos de alguns personagens. A gente fica, desde o início do livro, tentando entender, né, as atitudes de alguns personagens, o que eles pensam a respeito de certas situações. E a Jane, sabe, de modo muito astuto, ela vai entregando de pouquinho a pouquinho. Até mesmo os sentimentos da própria Anne, né, que é a protagonista, os sentimentos que ela tem pelo Frederick Wentworth, não sei se é assim que se pronuncia o sobrenome dele, que foi o rapaz que ela foi persuadida a abrir mão lá no início da história, né? Há 8 anos atrás. Então até os sentimentos dela, ela vai soltando aos poucos. E os sentimentos de outros personagens, inclusive do próprio Frederick, que a gente não sabe se ele gosta da Anne ainda ou não, depois de 8 anos e tal, se ele deseja reatar o noivado com ela ainda ou não, enfim. A Jane vai entregando de pouquinho a pouquinho. E quando chega ali nos últimos capítulos, ela vai entregando, vai revelando alguns personagens pra nós, vai revelando alguns sentimentos de alguns outros personagens, e é muito interessante acompanhar tudo isso. E o livro terminou deixando meu coração quentinho nesse sentido. O final é algo que eu imaginaria que teria acontecido, e eu gostei da maneira como ela descreveu. Eu só queria que ela tivesse descrito com um pouco mais, fosse um pouco mais mansa na descrição. Acho que ela entregou a resolução do livro de uma forma mais breve nos últimos 2 capítulos. Eu gostaria que as coisas tivessem acontecido um pouco mais devagar e que tivesse havido mais diálogo entre os personagens, porque ela acaba descrevendo ali em terceira pessoa, né, o que aconteceu entre a Anne, entre outros personagens, mas eu gostaria que tivesse, a gente pudesse ver mesmo, sabe, na hora acontecendo, o diálogo, eles falando. Eu senti só um pouquinho de falta disso. Esse é um livro que não tem muitos diálogos, tem mais narração do que diálogo, o que torna a história interessante, mas lá no finalzinho eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de diálogo, para ter um pouquinho mais de intriga, de explicação. Mas ainda assim, o final foi bem legal, a história terminou bem, eu gostei bastante. Eu ainda prefiro Razão e Sensibilidade, entre os 3 que eu li da Jane Austen, né? Eu li Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e agora Persuasão. O meu favorito ainda é Razão e Sensibilidade. Acho que eu me identifico ainda mais com a Elinor, que é uma das protagonistas, né, de Razão e Sensibilidade, mas eu gostei bastante de Persuasão. E é muito interessante os temas que a Jane vai discutindo ao longo do livro, né? Falei com vocês que ela discute vaidade, ela discute orgulho, ela acaba discutindo muitas características importantes na Anne também. A Anne é uma pessoa muito sensata, muito prudente, que pensa muito antes de fazer, uma pessoa muito bondosa.
a maneira como ela constrói a Anne é muito interessante. A Anne é uma personagem, sabe, que tem... A Anne não é perfeita, isso é importante pontuar, porque às vezes os autores acabam criando um personagem que é muito perfeitinho, né? E ninguém gosta de personagem perfeito, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem falhas, todo mundo possui defeitos. E a Anne é uma personagem assim, ela também tem falhas, mas a construção do caráter dela é muito interessante. Ela é uma pessoa muito agradável, dá vontade de colocar ela num potinho e guardar, sabe? Ela é uma mulher muito agradável, muito interessante, muito sensata, e com certeza inspira outras mulheres também. Em contrapartida, a gente tem outras personagens na história que não são tão agradáveis assim. Inclusive, nós temos algumas que são muito desagradáveis, como a Elizabeth, que é a irmã da Anne, a Mary, que é a irmã mais nova da Anne também, o próprio pai da Anne, né, dessas meninas, que é extremamente desagradável. Então é muito interessante também a diferença de personagens que a Jane Austen vai trazendo pra gente nesse livro. É muito gostoso de acompanhar. No geral, eu gostei bastante do livro. Vou dar uma nota aí de 4,5, porque eu gostaria que tivesse tido um pouquinho mais de diálogo lá no final, mas eu gostei muito da história. E agora vou sentar pra assistir o filme da Netflix, né? Vamos ver se prestou ou não essa adaptação, se ela é boa, se ela consegue passar aí a essência do livro ou não. Depois eu volto pra compartilhar com vocês o que eu achei. E aí, realeza, voltei. Hoje é segunda-feira. Eu assisti o filme no sábado, logo depois de terminar a leitura do livro. Eu acabei precisando aí de algumas horas, ou de quase 2 dias, para processar a minha opinião a respeito do filme, para vir compartilhar aqui com vocês. Eu vou começar os meus pareceres em relação à persuasão com aquela frase clichê, né? O livro é sempre melhor do que o filme. No caso dessa adaptação da Netflix, o livro, com certeza, na minha opinião, pelo menos, é muito melhor do que o filme. Por quê? Eu preparei uma listinha aqui de prós e contras para compartilhar com vocês. Vamos começar pelos pontos positivos? Acho que o primeiro ponto positivo dessa adaptação é a cenografia, né? Os cenários, as locações tornam um filme bem gostoso. Também não é muito difícil, né, filmar ali no Reino Unido e não ficar encantado com as paisagens, né? A Inglaterra, principalmente, é um país bonito, né? Os filmes que se passam por ali no Reino Unido sempre têm locações lindíssimas. Então esse é um ponto bem positivo no filme. Em relação a figurino e a elenco também, o filme tá de parabéns por aí. Bom, essa é a minha pequena lista de prós. A verdade é que vocês vão perceber que a minha lista de contras é bem maior. Eu vou começar destacando aqui as alterações que foram feitas no filme, né? A gente pode perceber ao longo do filme um empenho para modernizar a história. Eles tentaram deixar a história da Anne, né, em Persuasão muito mais moderna, seja com a mensagem que eles passam ao longo do filme, seja com o comportamento da personagem. Eles tentaram trazer uma modernidade para a história, para deixar a personagem talvez mais envolvente, ou talvez fazer com que as pessoas que assistam o filme hoje se conectem mais com a personagem. Inclusive, eu li algumas críticas a respeito e eu li até algumas análises positivas sobre o filme, em que as pessoas elogiavam esse empenho, né, da Netflix em fazer um filme mais moderno, deixando para trás comportamentos e padrões de comportamento que são ultrapassados. Mas para mim, essa tentativa do filme em modernizar a história demais acaba cometendo alguns erros. O primeiro deles é o anacronismo. A gente percebe que a história altera algumas coisas, insere coisas do nosso tempo na história que cometem anacronismo, né? Que é você levar para o passado o que não existia lá. Como, por exemplo, tem uma fala da Anne no filme em que ela usa a palavra ex para se referir ao antigo amor dela. E no século XIX não se usava essa terminologia aí dos ex, né? A gente percebe também
um rompimento com os valores, com a moral e com características da própria personagem. A gente vê uma Anne no filme que bebe, que é muito mais melancólica do que a Anne no livro, sabe? Uma Anne que é ranzinza, que perdeu as características e os valores que a Jane Austen havia colocado sobre essa personagem. A Anne do livro, ela é um pouco melancólica sim, ela é apegada ao amor que não deu certo, mas a Anne é tão prudente e ela consegue tanto guardar os sentimentos para ela, que a gente percebe ao longo do livro que ela tem muita dificuldade em expressar aquilo que ela sente e até em compartilhar com as pessoas aquilo que ela sente. A Anne do filme não, ela é bem escrachada, ela fala tudo que ela pensa, ela compartilha com as pessoas o sofrimento que ela tem em relação àquele amor que não dá certo. A Anne do filme é muito mais transparente. E ao fazer isso, ela acaba perdendo um pouco da essência da Anne do livro, que era essa personagem, como eu já compartilhei com vocês ao longo do vlog, mais prudente, bondosa, uma personagem muito sensata, uma personagem que realmente nos inspira muito. A Anne do filme é muito diferente nesse ponto. E eu percebi ao longo do filme, e isso me incomodou muito, essas alterações nas próprias características da Anne. Esse é um outro ponto da minha listinha aí de contra. E ao fazer isso, eles construíram ao longo da narrativa do filme uma Anne que é muito mais crítica, uma Anne que é melancólica demais, que é rabugenta, sabe? Uma Anne que fala o que pensa e acaba ferindo as pessoas com aquilo que ela fala. E ao mesmo tempo, o filme tenta passar pra gente que a Anne é sensata, que a Anne é bondosa, que a Anne é prudente, que a Anne só cometeu esse erro de ser persuadida por outra pessoa apenas uma vez, mas que ela é uma personagem legal, ok. Só que o comportamento ao longo da trama dela diz o contrário. Eles tentam afirmar a mesma mensagem da Jane, né, da Jane Austen, de que a Anne é legal, de que a Anne é bondosa, de que a Anne é prudente e que ela foi persuadida apenas uma vez, mas o comportamento dela ao longo da trama diz o completo oposto. Acho que esse foi um dos grandes erros do filme. E outra coisa que me incomodou muito na narrativa do filme é que eles entregam os mistérios do livro rápido demais. Os mistérios que perpassam persuasão no livro são entregues de pouco a pouco e a gente só desvenda tudo no final, o que torna a história muito mais atraente. No filme não, desde o começo a Anne tá entregando tudo que ela sente. A gente tem o próprio capitão Frederick Wenloff, que é o par ali romântico da Anne, entregando também, né, que é o par romântico que não deu certo lá no começo, entregando os sentimentos dele muito rápido também, quando no livro a gente só descobre nos últimos capítulos o que ele tá sentindo. Então eu senti assim que o filme entregou tudo rápido demais, não ficou aquele mistério, aquela dúvida no ar que prende a gente, sabe, até o final. Eu fiz até uma colinha aqui para não esquecer o que eu queria compartilhar com vocês, dos meus contras, mas na essência é isso mesmo. Eu acho que assim, eles tentaram modernizar tanto a história e deixar a história tão leve e tão adaptada para a nossa geração que a história perdeu a essência, pelo menos para mim. A mensagem do livro em si, trabalhar essa questão da persuasão que dá nome ao livro e as características dos personagens, né, que tornam eles tão interessantes, foram muito perdidas ao longo dessa adaptação. Alguns personagens foram muito bem retratados, por exemplo, a família da Anne, que é muito vaidosa, orgulhosa, que chega a ser insuportável, foi bem representada nesse quesito. Mas fora eles, eu acho que eles erraram e falharam em muitos outros personagens. Eles trouxeram para o filme uma pauta muito progressista, muito moderna, que eu acho que desrespeitou a mensagem que a autora tinha ao passar na sua obra. É claro que as pessoas têm valores, perspectivas diferentes, e talvez outras pessoas interpretem o filme de modo completamente diferente do meu, e tudo bem, cada um tem a sua visão aí, mas eu acho que assim, por ser uma adaptação, eu acho que eles pecaram muito em desvalorizar aquilo que era original, aquilo que era a intenção da autora, e tentaram tanto ousar com um filme moderno que eu acho que o filme ficou vazio em si mesmo. Acho que eles perderam muito em abrir mão da mensagem original do filme e tentar trazer uma mensagem diferente pra gente. O filme ficou raso nesse sentido. Talvez eles poderiam trazer uma mensagem mais moderna, mas aprofundando mais algumas questões. Bom, no geral é isso, não vou ficar me pegando a tantos detalhes aqui assim. Não foi um filme que conseguiu me prender, não é um filme que eu tenho vontade, sabe, de assistir de novo. Não é um filme que deixa uma mensagem bacana, sabe, de falar assim, eu quero assistir de novo, ou que filme legal que eu vou ficar recomendando para as outras pessoas. Não, eu vou recomendar o livro, porque eu achei que o livro realmente foi muito melhor do que o filme. E agora a verdade é que eu quero assistir uma outra versão, uma outra adaptação que mantém aí mais a origem da história original. Inclusive tem uma adaptação de 2007, ainda não tive a oportunidade de assistir, mas quero assistir em breve. Bom, esse foi o nosso vlog de hoje, espero que você tenha gostado. Foi muito prazeroso, muito gratificante ler Persuasão. Assistir o filme não foi tão bom assim, mas ainda assim foi muito gostoso passar esse tempo com essa obra da Jane Austen.
Como vocês viram aí, então, eu consegui tirar essa meta do papel, né, que é começar a ler mais clássicos em 2022, e comecei muito bem, porque eu curti muito a leitura de Persuasão, e agora eu estou aí correndo atrás de uma nova leitura de Jane Austen para fazer, para continuar tirando essa minha meta do papel. Se você tem algum outro livro da Jane Austen que seja o seu favorito, além de Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão, que foram os títulos que eu já li, deixa aí nos comentários para mim, ou qualquer outro livro clássico que você curta muito. Deixa aí de indicação pra mim nos comentários, tá bom? Porque eu quero aumentar a minha lista de clássicos esse ano. Espero que você tenha curtido o vlog, não esqueça de deixar seu comentário, de curtir o vídeo e de se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito. E claro, se você tem uma opinião diferente sobre o livro ou mesmo sobre essa adaptação, talvez você tenha curtido, talvez você tenha tido uma perspectiva diferente sobre a adaptação, tudo bem, pode deixar seu comentário, é sempre muito bem-vindo, e que a Anne possa nos inspirar a agir sempre de maneira prudente, a falar com amor, a pensar no outro também, inclusive na hora de deixar sua opinião, tá bom? Eu deixo a minha opinião aqui, carregada de amor, espero que você possa entender com amor. Minha perspectiva sobre o filme não foi tão boa, não tive uma opinião tão boa, tão positiva sobre ele assim, mas pode ser que você tenha curtido, que você tenha gostado, e eu respeito total isso, beleza? Espero que você respeite a minha opinião também. Bom, esse foi o nosso vlog de hoje, espero que você tenha curtido, tenha gostado, e se Deus nos permitir, nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!